O cooperador Tiago falou, né, que antes a gente vai para qualquer lugar, mas não vai para Jesus. Eita glória! Quando Daniel soube do assinado, Daniel entrou em sua casa. Quando o texto fala, irmãos, que Daniel entrou em sua casa, me fala de intimidade, me fala de fechar a porta, me fala de um algo íntimo, eu e o Senhor e eu. Porque não foi na multidão.
gente chega aqui não é mais um culto, é o culto que a gente presta ao Senhor. E Ele nos ouve, e Ele nos responde. Eu não venho aqui porque eu tenho uma obrigação com o Senhor, eu tenho que sentar ali, senão a irmã Milena vai, missionária Milena vai reclamar comigo porque eu faltei 500 cultos. Não. Eu venho porque eu tenho algo para oferecer para o meu Deus. Eu venho porque eu tenho uma oferta para entregar para Ele. E Daniel tinha suas orações para entregar ao Senhor e ele agradecia a Deus nas suas orações. Diante do seu
ao redor. Se posicione. Tem filho, tem neto, põe as mãos e eu declaro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus pela tua vida. Repreende o mal dentro do teu lar, enfermidade. É tanta enfermidade que a gente tem hoje em dia, tanta enfermidade. Cada dia é uma coisa diferente. Mas Deus nos deu fé, ousadia e poder do céu que Ele derramou do alto na nossa vida para a gente se levantar e dizer assim: eu não tenho nada, eu não sou nada. Mas o meu Jesus, Ele pode. E Ele faz, conforme a vontade dEle. Jesus, eu repreendo esse mal em teu nome, Jesus. Com fé e convicção. Porque assim tem crente que tem realmente cristão que passa por processo e é necessário passar por aquele processo. Mas tem uns cristãos que nós pensamos, é os 7 dias da semana, do pé da cabeça até a ponta do pé, cheio de enfermidade. E Deus está dizendo assim: se levante, se levante, se levante, se posicione. Você quer ver uma pessoa que se posicionou na Bíblia? Elias. Elias, o rei acaba perseguindo Elias. Foi o que Elias fez? Orou a Deus, não teve água. Profetizou, não teve água. Depois orou a Deus, profetizou e a água desceu do céu. O que acontece aqui é fruto do que você plantou lá no teu secreto, dentro do teu quarto, aonde ninguém vê, aonde ninguém sabe. Sabe? Aquelas lágrimas que ninguém viu, mas Deus vê. Aquela angústia que ninguém tira, mas Deus, Ele tira. Deus tira. O texto vai dizer ainda, irmãos, os textos vão falar que a viúva de Sarepta saiu ao encontro de Elias, porque o filho dela morreu. Elias foi lá, trancou-se no quarto, deitou em cima do menino, não foi assim? Deitou em cima do menino e orou a Deus. A tua oração, irmão, tem poder. O que falta para você é convicção de que tudo que você precisa, Deus já te deu. Tudo que você precisa, Deus já te deu. Ele te deu fé, Ele te deu poder. O Espírito Santo Deus aqui, você não precisa de mais nada. Você só precisa exercer, porque começa no nosso lar. Começa dentro de casa. É quando o fuso está grande e o Espírito Santo diz assim: vai lá, vai. Eu te chamei para ser pacificador. Eu te chamei para orientar, para levar esse rebanho. Leva uma palavra para o teu filho, para o teu marido. Irmão, para os netos. Leva o que eles precisam. Ah, mas eu não quero. Precisa. Precisa porque não vigia. Precisa. Quem não ora não vigia. Precisa. Jesus, eu não sei não o que é que eu vou falar, não, mas bota as palavras na minha boca. Aí a Bíblia diz o quê? Abra a boca, que eu te encherei. Não é assim? Que nós possamos estar posicionados. Teve também a parábola, como o pastor sempre diz, né? O pastor é uma bênção. A parábola, o pastor diz assim que dá vida para ela, a parábola da viúva persistente. Ela não parou, ela ficou lá insistindo com o juiz iníquo para ele resolver a causa dela. E o texto diz que Daniel continuava orando como de costume. Que nós possamos criar o costume de orar. Porque Mateus 6,6 diz o quê? Entrando no teu aposento, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. Isso nos fala de intimidade, de buscar o Senhor quando ninguém está vendo, de ir ao encontro do Pai, não porque fulano mandou, porque eu tenho que estar ali por uma obrigação, não. Por necessidade da presença dEle, por necessidade de se posicionar nele. E o texto vai dizer bem rapidinho para terminar, que Daniel continuou orando e o rei assinou esse decreto e os príncipes conseguiram
agradeço a minha oportunidade